Eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo 5. Disse Jesus, certo dia, fiquemos em pé, irmãos. Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Quinéret e pessoas o comprimiam de todos os lados para ouvir a sua palavra. Ele viu 2 barcos à margem, deixados ali por pescadores que estavam levando as redes. Entrou em um dos barcos que pertencia a Simão e disse-lhe que o afastasse um pouco da margem. Então, se sentou e do barco ensinou o povo. Quando acabou de falar, verso 4, quando acabou de falar, disse a Simão: vá para as águas mais profundas e lance as redes para a pesca. Simão respondeu: trabalhamos muito a noite toda, Rabi, e não pegamos nada. Mas se você diz assim, lançarei as redes. Ao fazê-lo, tantos peixes foram pegos que as redes começaram a se rasgar. Amém, irmãos? Que Deus continue nos abençoando, nos ajudando e falando conosco. Glória ao Senhor. Podeis tomar assento. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de alguns textos da Bíblia. E a semana passada, eu comecei, no domingo, melhor dizendo, eu comecei falando sobre... Eu fiz uma mensagem, trouxe uma mensagem aqui que é bastante provocativa, que provoca bastante os irmãos, especificamente porque a gente tem, nesses últimos tempos, a necessidade, inclusive, de se encontrar no que diz respeito à nossa vida, muitos irmãos, né, no tocante à vida profissional. E a gente fica pensando em relação, e essa talvez seja uma pergunta que a gente sempre faz, né, que a gente sempre faz, que é: o que será que Deus tem para mim, né? O que será que Deus tem para mim nesse mundo? Se nós estivéssemos pregando para um grupo de pessoas acima dos 95 anos apenas, eu acho que talvez essa mensagem seria um tanto que comprometedora, né? Porque normalmente uma pessoa com essa idade já não está pensando normalmente, não quer dizer que é totalmente. Uma pessoa com essa idade não está pensando em começar alguma coisa, fazer no campo profissional, por exemplo, até mesmo ministério. Geralmente nessa idade as pessoas já estão fazendo outras ou fazendo outras atividades menos trabalhosa, né, mais pensante nesse sentido. Mas nós, então, pensando nisso, eu quero compartilhar com vocês. Eu estou falando para um povo novo, público novo, jovem, bastante jovial, né? E a maior parte de vocês, assim como eu também, está pensando no que vai fazer, em como melhorar as nossas condições, né? Alguns estão pensando em descobrir qual será a sua profissão, por exemplo. Outros estão pensando em melhorar os seus negócios, assim por diante. E conciliar tudo isso com a igreja é mais difícil. E aí tem uma questão que eu quero compartilhar com vocês que me inquieta, que é o fato de que durante muito tempo, e aí eu peço que vocês prestem bastante atenção nessa introdução toda que eu vou fazer. Durante muito tempo, vamos falando do Evangelho Pentecostal. O Evangelho Pentecostal. A Assembleia de Deus é representante do Evangelho do movimento pentecostal.
Então, quando a gente fala do movimento pentecostal, que acredita nas relações permeadas, ou que o Espírito Santo atua em todas as relações do ser humano, com a evidência, por exemplo, dos dons espirituais, do batismo do Espírito Santo para hoje, esta denominação, ou este movimento pentecostal do qual nós fazemos parte, durante um bom tempo, não teve tanto incentivo ao seu público, se vamos falar assim, para que eles pudessem galgar posições melhores. Isso não aconteceu durante muito tempo. E por que não aconteceu? Porque os cristãos pentecostais, principalmente os missionários suecos, não criam ou acreditavam, como eu também acredito e espero, que Jesus está para voltar a qualquer momento. Quantos esperam Jesus para este momento? Digam amém. Amém. Precisamos ter essa certeza. Nós esperamos Jesus para agora. Mas os nossos primeiros irmãos acreditavam que por esta razão, por esperar Jesus voltar agora, neste momento, o cristão não deveria, de forma nenhuma, se envolver com qualquer coisa deste mundo. A história diz isso, a pregação antiga diz isso. Se você pegar os jornais antigos, por exemplo, da Mensageiro da Paz, Som Alegre e tantos outros, você vai ver essas mensagens. Então, era o trabalho secular que fazia, que dava condições do cristão proporcional o que ele precisava, mas ele não tinha esse incentivo de avançar na vida, porque ele estava esperando Jesus agora. Então, a faculdade não foi tão incentivada assim. Tanto é que eu falei na segunda-feira, no culto de ação de graça, que demorou para que a igreja instituísse, por exemplo, o seminário teológico. De 1910, foi só em 1958. Sempre houve estudos bíblicos. A igreja sempre fez semanas bíblicas, estudos bíblicos, escola bíblica, isso sempre existiu. Foi uma provisão teológica para a igreja. Mas um seminário teológico mesmo só em 1958. Então a gente tem mais de 40 anos. Graças a Deus que segunda-feira passada foi lançado a rede de ensino assembleiano. E isso é muito bom. Então, o que eu quero compartilhar? Então, os cristãos não sendo incentivados ou desafiados pela pregação a irem a estudar, consequentemente, eles vão ficar sempre nas posições mais baixas da sociedade. Vão ocupar sempre as posições mais baixas, as profissões mais baixas, receber os menores salários. Tem aqueles que tiveram, aqueles como ainda tem, graças a Deus, aqueles que se sobressaíram nisso, sim. Mas não foi uma maioria. Por isso que muitos dizem que a igreja pentecostal é uma igreja de periferia, que atende o público na periferia. E é verdade, porque ela está em todos os lugares. Ela já conversa com as pessoas de todas as idades. Mas com o tempo, mas além disso, não foi só nesse campo que a igreja não entrou. Então você tem dificuldades de ver, e aí eu desafio vocês a falarem, temos dificuldades de ver, por exemplo, pessoas de diferentes setores da sociedade ocupando posições estratégicas, por exemplo, que são cristãos, né?
Você tinha essa dificuldade. Então, você não tinha um jornalista cristão, tinha dificuldade de ter. Né? Embora tinha lá o Emílio Conde e outros, a própria Frida Wingren era jornalista também. Né? Mas você não tinha tantos médicos cristãos, pentecostais, você não tinha tanto pessoas nas diferentes posições. Né? Estão me entendendo? Digam um amém. Isso resultou, né, até mesmo políticos. A igreja, ela manteve-se à parte também por esse discurso, por esse entendimento, ela se mantém à margem da política. Até 1970, aproximadamente, os políticos que se elegeram na igreja, ou da igreja que se elegeram, crentes que se elegeram, foram por candidaturas avulsas. Né? Nada institucional. Pensar no coletivo, né, por parte da própria igreja, nada disso. Então foi tudo assim. Assim os profissionais, assim os médicos, assim os professores. Aí eu pergunto, professores evangélicos, quantos vocês encontraram na sua trajetória de escola estudantil? Crentes que que chegam lá ao se apresentar e digam assim, ó, eu sou crente assembleano pentecostal. Quantos vocês conheceram? Você conheceu um. Né? Então, no meio desse povo todo que está aqui, nós temos um. Eu conheci batista, mas assembleano não tive, não conheci. Conheci depois, agora, recente. Mas teve, né? Muito pouco, mas teve, muito pouco. Então, isso reflete aonde, irmão? Isso reflete na própria igreja. Como que isso reflete na igreja? Preste atenção. Como que isso reflete na igreja? Reflete na própria cultura que é passada para dentro da própria igreja, geração para geração. Não é? Quando, na verdade, não deveria ter sido assim. E nisso eu divirjo. Nisso eu divirjo dos missionários que fizeram excelente trabalho, glória a Deus por isso, mas eu divirjo. Eu penso que a gente tem que esperar Jesus para agora, mas se ele não vier agora, eu estou vivendo nesse mundo. Eu preciso ter boas condições nesse mundo. O cristianismo não é uma apologia à pobreza, pelo contrário. O cristianismo enriquece o ser humano. Então, é nisso que eu quero falar com vocês. O tempo mudou, os tempos mudaram, a Bíblia não mudou, ela permanece a mesma. A Bíblia permanece a mesma. Mas nós vivemos em um tempo, e aí agora caio no nosso tempo, de absolutamente mudanças. Tudo está mudando. Tudo, absolutamente tudo está em mudança. Então, a gente fez... há poucos dias atrás nós tivemos uma festividade aqui do nosso grupo de louvor e eu me lembro que em tempos passados, né, 4, 5 anos atrás, nós compramos vários microfones sem fio. Fizemos uma compra aí de microfone sem fio que não faltava microfone. E aí, com o retorno da pandemia, né, dos cultos presenciais, da pandemia não, dos cultos presenciais, e a tecnologia avançando, celulares dos irmãos mais modernos aqui dentro da igreja, não é? E é natural, a gente quer trocar o celular. Alguns microfones pararam de funcionar. E a turma do louvor sempre vem... Está faltando microfone. A Joyce, está faltando microfone. Está faltando microfone. Está estourando minha garganta. Ok, nós temos vários ali. Então, peguei o Gustavo numa segunda-feira e juntamos todos esses equipamentos nossos e levamos para resolver. Saiu de frequência. Eles saíram de frequência e não estão funcionando mais. Então, a gente precisa levar para fazer um ajuste de frequência. Ok. Quando chegamos lá, o cidadão foi abrindo
vendo a frequência do celular. Isso aqui o Gustavo presenciou. Foi bem desse jeito, ó. E joga fora, abre o outro, pode jogar fora, abre o outro, pode jogar fora, abre o outro, pode jogar fora. Não foi assim? Esse pode jogar fora. Não, mas como assim pode jogar fora? Ele falou, então, toda essa linha de frequência acima de 700 MHz já não serve mais para nada. Pode dar para as crianças brincar. Por quê, pastor? Porque mudou. Vocês estão usando tecnologia mais modernas, não estão? Celulares novos, 5G. Tá? Então, quando entrou o 5G, houve mudança de frequência. Tá? Então, 4G mudou de frequência e assim, aquilo que não funcionava, a frequência onde funcionava os microfones sem fio, agora são ocupados por outras redes. Outras funcionam aí, celulares de 4G, por exemplo. Rádios funcionam nessa frequência. E aí eu falei isso para a Mancida, ela falou, mas a gente vai fazer o que com isso? Eu falei, bom, primeiro a gente tem que achar algum lugar nesse mundo que não use mais, que não tenha sinal nenhum, de telefone nenhum, impossível quase. Não é? Pode não ter a internet, mas sinal de telefone tem. Talvez tenha em algum lugar. Se a gente achar, a gente doa. Se não achar, serve de brinquedo. Mas, se não achar, serve para brinquedo. Mas o fato é que já não serve mais. Morreram. É como o meu celular, que tem 10 anos, perfeitinho, bonitinho, arrumadinho, mas não funciona mais. Não funciona mais o WhatsApp, não funciona mais. Ele tem uma câmera maravilhosa, espetacular, que eu uso. Consegui ressuscitar ele, que ele tinha morrido, mas ele não serve mais para o WhatsApp, não usa mais Facebook, rede social não tem nenhuma. É só alô e tirar foto. Isso ele faz. Não é? Então, as coisas mudaram. E essas mudanças, nós estamos não só num tempo de mudança tecnológica, mas a gente também, agora no Brasil, num tempo de mudança de governo. Não é? E ainda, como nós ainda estamos no governo, é importante a gente citar algumas coisas. Nós viemos de um momento difícil. Nunca na história do nosso país aconteceu, por exemplo, uma paralisação tão violenta como foi essa, de quase 2 anos, ultrapassado 2 anos, daí para mais, não é? Em que as pessoas tinham que ficar trancadas em casa, não podiam sair de forma nenhuma, elas não podiam sair de forma nenhuma, e ainda assim, aqueles que saíam, teve gente que apanhou, foi preso, né? Um monte de coisa aconteceu. Vocês são testemunha disso. E é bom que a gente saiba, né, que, além disso, irmão, essa restrição tão pesada afetou muitos setores da sociedade. Você vai ao centro da cidade, você vê muitas empresas fechadas, comércio fechado, lojas fechadas e tudo mais. Então, esse episódio elevou o número, por exemplo, de crise, desemprego, né, depressão, aumentou o número de violência da mulher, criança, não é? A pobreza também cresceu, entre outros. E mesmo assim, para conter aí o declínio da população e para conter a pobreza, o governo lançou aí os auxílios, né? Auxílio emergencial, depois veio Auxílio Brasil, auxílio táxi, auxílio caminhoneiro, teve vários auxílios aí, né? Eu não sei se teve cabeleireiro. Teve sobrancelha também, não? Auxílio cabeleireiro? Olha lá. É o auxílio emergencial que você está falando, né? Bom, então houve aí essas ações do governo, né? E é interessante pensar com vocês que esse período que durou, esse tempo que durou todo esse período, e aí eu trago um dado para vocês aqui, super importante, mesmo o Brasil estando, como todos os demais países, enfrentando essa pandemia, 600.883 novas microempresas foram abertas.
mesmo nesse período. 600 mil empresas novas foram abertas no país. Então, olha só, essa é uma notícia até que eu peguei no Sebrae, e eu quero ler. O Sebrae informou que em 2020 foram abertas 626.883 microempresas e empresas em todo o país. Desse total, 535 eram microempresas, 85% e 91%. 15% eram empresas grandes, né? Empresas de pequeno porte. E aí é interessante compartilhar com vocês, porque nesses setores, olha só, essa é só uma informação para fazer a introdução para vocês. Nesse período, enquanto a gente estava enfrentando pandemia, não é? Olha só, liderando os setores com maior número de microempresas, no ano passado está o serviço. Então, por exemplo, Joyce deve estar aí nesse campo do serviço, prestação de serviço. Ao lado do escritório, apoio administrativo, que registrou 20.398 novos negócios. Em seguida aparece o comércio varejista. Olha lá, nosso irmão que inaugurou segunda-feira. Aí então, irmão, quando você pensa nisso, eu vou mais abaixo um pouco, que ele diz assim, segundo o Sebrae Nacional, o resultado evidencia a força do empreendedorismo no país. Dados do governo federal apurados em 2020, apontam que o país criou 3,4 milhões de novas empresas. Foi uma alta de 6% em comparação a 2019. Apesar da pandemia da Covid-19, e ainda, isso aqui é só no ano de 2020. Não estamos falando de 2021 e nem 2022. Então, veja, irmão, existiu aí um movimento muito grande, né? 2,6 milhões desses novos empregos foram MEI. Observe que, mesmo nessa multidão de coisas, de mudança e tudo mais, aconteceu todo esse volume de abertura de novas empresas. A gente teve coragem para fazer alguma coisa. Interessante, eu trago essa experiência. Agora apareceu uma menina ali Primeiro tinha um cara vendendo água lá na Avenida Interlagos, de gravatinha, parecendo um garçom de restaurante, do restaurante Robaiá, por exemplo, né? Agora apareceu uma garota vendendo café ali próximo da estação, não sei se vocês já viram. Só que esse serviço está aumentando. Porque tinha uma menina vendendo. Agora eu já vi mais de uma. Eu não sei se ela duplicou e tem funcionário agora, que ela não está atendendo a demanda, né? Quantos minutos ela leva para abrir aquela garrafa e colocar o cafezinho no copo, né? Eu sei que agora já tinha duas, que a última vez que eu passei lá. E aí alguém me perguntou esses dias, por exemplo, em São Paulo, como é que São Paulo está em relação de trabalho. Eu falei, São Paulo só não faz alguma coisa, só não faz dinheiro porque não quer realmente, né? Porque quem quer faz. Quem quer faz. São Paulo é o lugar de fazer dinheiro, irmão. E aí alguém me pergunta também, pastor, mas a Bíblia não fala que a gente não deve amar o dinheiro, nem pôr a nossa confiança nele? Eu não estou falando nem de amar e nem de pôr a confiança. Eu estou falando que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Porque a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina, inclusive, que a gente deve administrar todo o recurso que Deus tem nos dado. Nós não podemos deixar essas coisas de lado. Então, irmãos, eu fiquei pensando diante disso, né, desse cenário todo que vinha se desenhando no país, mesmo com guerra, pandemia, agora que acrescenta aí, piora as coisas, a guerra piora um pouco mais as coisas para nós. Como cristão, principalmente nós, pentecostais, devemos nos portar nesse espaço. Como que a gente tem que se colocar nesse espaço?
Porque você olha para um canto, você vê um fazendo. Olha, eu fico observando um número como esse, de 600 mil novas empresas, 3,4 milhões de novos negócios. E aí eu fico pensando, quantos deles são cristãos? Essa é a minha pergunta. Quantos deles são cristãos? Ou nós vamos continuar acreditando e entendendo que o cristão deve se manter à parte da sociedade e deixar tudo para os demais. Você não pode ter o melhor emprego, você não pode ter o melhor um melhor salário, você não pode usar o melhor carro. E é confuso, é complicada essa questão. Então, como é que a gente se posiciona diante disso, irmão? Eu estou falando para um público novo. Não estou falando para um público de acima de 95 anos, para não esticar um pouquinho mais, podia ser 99. Estou falando para um público novo. Como é que a gente vai viver nisso? Como é que a gente vai se posicionar nisso? Qual é o nosso pensamento como cristão? Nós não podemos deixar isso de lado. Não está na Bíblia que nós temos que ficar à margem da sociedade. Onde está isso na Bíblia? Aonde está escrito na Bíblia? Existem algumas coisas que o adversário colocou na nossa cabeça que a gente precisa tirar, principalmente nós pentecostais. Primeiro, que nós somos escolhidos para viver pobre. Não é verdade. Jesus falou que os pobres sempre terei convosco, mas se possível for, não quero ser deles não. Não quero ser um não. Vou lutar para não ser. Mas se Deus me der a oportunidade de ser rico, a Bíblia diz que eu não devo colocar a minha confiança no dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, eu pergunto, irmãos, por que muita gente não consegue avançar nas coisas que começam? Quando você vai ler a biografia das pessoas, vejam bem, quando você vai ler a biografia das pessoas, elas começaram com coisas praticamente insignificantes. Trabalhei para uma pessoa que começou uma grande empresa no último ano nos últimos anos antes dele morrer, ele tinha uma empresa que faturava 50 milhões aproximadamente por mês. Mas ele começou vendendo batata. Então, muitos de nós, crentes em Jesus, temos um grave problema, que é o problema da continuidade e às vezes de não ter método para fazer as coisas. E aí eu chamo a atenção de vocês, para nós pentecostais, que método não é uma coisa que a gente gosta muito. Pentecostal não gosta muito de metodologia e nem de método, porque a gente trabalha bastante no improviso, não é? E aí, esse tipo de negócio tem que ter método. E quando você faz qualquer coisa metódica, alguém fala assim, já está ficando carnal. Olha lá o crente carnal, agora o pastor está carnal, ó. O pastor está um bistecão lá. Ó. Jesus foi metódico. Jesus foi metódico e eu quero compartilhar com vocês. Ele usou método, ele teve método para fazer. Eu fiquei pensando, e aqui eu quero que vocês compartilhem, que vocês prestem atenção, pense nesse negócio, no cristianismo, que Cristo não fundou o cristianismo nasce depois, Cristo traz a nova aliança. Jesus não veio, olha, eu vim instituir o cristianismo. Não, ele veio trazer a nova aliança.
cristianismo é decorrência da pregação de Jesus. Mas pense naquilo que Jesus veio fazer. Pense na nova aliança instituída por Jesus, que já ultrapassa 2000 anos, e ninguém consegue derrubar. Os crentes já foram presos, aprisionados, degolados, decapitados, proibidos. Agora tem países que estão expulsando os padres, expulsando os pastores. Aqui do nosso lado aí, igreja sendo invadida, como a de Curitiba, que foi invadida, um bando de vândalos que invadiram a igreja de Curitiba, invadiram a igreja luterana. Esse povo é vândalo, não é protesto, é vandalismo. Vândalos. Invadindo a igreja. A igreja passa por perseguição, afronta de governo, afronta do diabo, afronta dos próprios crentes, e ela não esfria. Que método Jesus utilizou que foi capaz de fazer com que os discípulos enfrentassem toda a sua dificuldade, toda a barreira que eles tiveram? E aí eu preciso fazer um recap com vocês disso. Os discípulos primeiro, depois da morte de Jesus, eles abandonaram, uns voltaram para a pesca, o outro foi para o suicídio, outro sumiu, o outro foi para Emaús. A Bíblia diz que Jesus teve que ajuntar os discípulos por 40 dias para dar provas. Preste atenção, Atos 1 e 3 diz: e Jesus, tendo ressuscitado, passou cerca de 40 dias apresentando provas. Veja, assim está o texto de Atos 1 e 3. Eu pergunto a vocês, o próprio Cristo ressuscitado já não era prova? Quer prova maior do que um defunto ressuscitado falando com você pessoalmente? Quer prova maior do que essa? E a Bíblia diz que ele, depois de ressuscitado, ainda teve que dar provas, muitas, que não se limitavam apenas às que foram aquela da ressurreição. Quais provas foram essas maiores ou talvez mais poderosas do que a ressurreição? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Teria coragem, irmão. Você foi lá e enterrou a pessoa. Depois você senta do lado da pessoa aqui. Vamos fazer uma peça de retórica aqui. Enterramos o irmão Ivan. Aí estou aqui sentado com... Oxe, e aí, como é que estava lá o túmulo? Filho? Estava frio? Quer prova maior do que esta? Atos 1 e 3 diz que ele apresentou provas incontestáveis, mas ele não era a prova. A ressurreição dele já não era a prova. Se ele, ressuscitado, teve que apresentar mais provas além da ressurreição, como estavam então os discípulos? Veja, irmãos, e a Bíblia diz que os discípulos, depois disso, desse encontro, se transformaram naquilo que hoje a gente tem conhecimento, homens poderosos, cheios de poder, que evangelizaram o mundo, e a pregação deles dura até hoje, tanto é que nós estamos aqui falando delas e anunciando ou compartilhando com vocês, porque fomos influenciados por aquilo. Se fôssemos tratar esse negócio, se fôssemos tratar a nova aliança da perspectiva de alguém que está começando um negócio novo, que negócio duradouro é esse? E poderoso, impactante, que gera gente todo dia.
Eu estou sendo claro para vocês? Digam amém. Amém. Então é nisso que eu quero pensar com vocês. Nosso estudo hoje, irmão, vai pensar um pouquinho sobre, a partir da necessidade da população da época de Jesus. Eu inseri os discípulos nesse contexto para falar para vocês um pouco sobre a época. Em um breve estudo, nós vamos recapitular como que eles estavam. O que já sabemos, por exemplo, em linhas gerais, é que Israel vivia, nos dias de Jesus, Israel vivia um tempo muito difícil, uma crise espiritual muito grande. Acompanhem comigo agora o raciocínio. As experiências, ou a experiência das pessoas, principalmente daquele tempo, não passava de experiências vazias, era só religião. Era apenas uma religião, as pessoas iam para o templo nos dias de Jesus apenas para cumprir rituais ou protocolos. Era uma religiosidade fria, morta, que não tinha experiência com Deus e que não passava daquele ritual simplesmente. Não aproximava o homem de Deus, ele estava distante de Deus e tampouco afastava o homem do pecado. Existia templo, existia ritual, existia sacerdote, existia escritura, existia tudo isso, existia cumprimento dos rituais, existia lei, mas não tinha aproximação de Deus, não tinha vida, não tinha afastamento de pecado, não existia arrependimento. Então era um mundo de aparência. Nos dias de Jesus, a religião predominante naqueles dias era apenas de aparência. As pessoas, assim como muitos hoje, e aí compartilho com vocês e já faço um link com aquilo que a gente está vivendo. As pessoas naqueles dias tinham aparência de crentes em Deus, de judeus. Como muitos hoje têm aparência de crente, mas só aparência. Elas estavam agarradas ao pecado, agarradas ao mundo, à concupiscência da carne, dos olhos e à soberba da vida. E o apóstolo João deixa claro que essas questões constituem o homem inimigo de Deus. Toda pessoa que é amiga, toda pessoa que se declara amiga do mundo, diz a Bíblia, que é o inimigo de Deus. Se constitui inimigo de Deus. Deus não barganha, não negocia, Deus não faz pacto com o pecado. Deus e o diabo não andam junto, não caminham junto. Santo e profano não andam junto. Pecado e santidade não caminham junto. Ou é pecado ou é santidade. Não dá para ir para o céu abraçado com o diabo. Não tem como isso acontecer. Então, as pessoas naqueles dias viviam dessa forma. Elas eram de aparência. E aí, as inclinações, por exemplo, dessas pessoas, como João falou, essas inclinações, concupiscências, inclinações, eram totalmente consideradas como inimigo de Deus. E os inimigos de Deus não têm parte no reino de Deus. Outro agravante dos dias de Jesus, preste bem atenção, quando ele começa o trabalho, porque nós temos a ideia de que Jesus começou um trabalho maravilhoso e que tudo fluiu assim, com uma velocidade muito grande. Mas não foi bem assim. A nação naquele período vivia, irmãos, uma crise histórica de falsos líderes religiosos. Esses falsos líderes religiosos que a nação vivia naquele tempo, o próprio Senhor Jesus condenou eles. Jesus chamou aqueles homens, aqueles líderes, de hipócritas, enganadores, exploradores da fé, mercenários. Em alguns casos, Jesus diz assim: vocês fedem, cheiram mal, tal como um sepulcro que está aberto. Jesus foi pesado na fala, nesse sentido, mas foi claro. Por quê? Porque eles falavam bonito, mas não tinham viver bonito. Eram hipócritas nesse sentido, viviam de aparência, estavam comprometidos mais com as suas necessidades do que com o povo. Queriam satisfazer a si mesmo do que levar o povo à comunhão com Deus. Eram exploradores de viúva, como diz a Bíblia, exploravam o que as viúvas tinham. E isso
Jesus ficou indignado. Ao ver esse contexto, esse cenário, irmãos, preste atenção, de uma religião falsa, de uma religião fria, de uma religião distante de Deus, de uma religião que tem Bíblia, que tinha as escrituras, tem templo suntuoso, tinha líderes, sacerdotes, tinha tudo que se podia dizer, berço da comunhão, da revelação divina, porque Deus se revela lá, contudo era um povo tão distante de Deus assim. Ao ver esse cenário mentiroso, hipócrita, esse cenário hostil, além do que a Bíblia diz que nos dias de Jesus, como fala Atos dos Apóstolos, preste atenção, havia muitos líderes religiosos que ajuntavam, arrebanhavam multidões. A Bíblia dá nome. O Gamaliel fala de alguns deles. Por exemplo, fala de Teudas, que tinha multidão de gente. Fala de Judas, que também tinha multidão de gente. E os estudiosos dizem que antes de Jesus, o Cristo crucificado, morto e ressuscitado ao terceiro dia, muitos outros homens arrogaram para si, ou reivindicaram para si, essa profecia messiânica. Em outras palavras, disseram ser o Messias. Então olha que cenário que Jesus vai começar a nova aliança. Um cenário totalmente horroroso. Talvez muitos de nós, se fosse nós, cada um de nós, talvez, eu não sei, diria o seguinte: eu começar um trabalho como esse, num cenário como esse, num povo desacreditado, num povo que vive na falsidade, no meio de uma religião falsa, jamais. Mas é nesse lugar onde havia as falsidades, as mentiras, a hipocrisia, onde havia necessidade, é que Jesus inicia o trabalho. Ele conheceu isso. E aí eu fiquei pensando, mas como ele fez? Será que ele fez como muitos de nós? E é para isso que eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 14. A gente vai ler um versículo apenas, que é o versículo de número 28. Podemos ler até o versículo de número 33, mas Lucas 28 diz assim: suponham que um de vocês queiram, como está aqui no meu texto, suponham que um de vocês queira construir uma torre, não se sentará e avaliará o custo para ver se tem capital suficiente para completá-la? Se não o fizer, quando tiver lançado o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que verem caçoarão de você, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Ao contrário de muitos de nós, irmãos, o que nós enxergamos aqui? Método. Repitam comigo: método. O que é método? É uma forma. Método é uma forma organizada para se fazer qualquer coisa. A metodologia é como você vai iniciar qualquer trabalho. Então você vai fazer, como é que eu vou fazer um grupo de louvor? Eu vou fazer isso, eu vou juntar tais pessoas, eu vou juntar tais músicos, eu vou fazer o ensaio. Essa é a metodologia. O método está atrelado à forma que você vai fazer. Como eu vou fazer isso? Como que eu vou aplicar isso aqui? Vou chegar nesse resultado. Para você fazer um bolo tem um método. O método é a receita. Então você vai pegar duas farinhas de trigo, não sei o que, 2 ovos, bater por tanto tempo, deixar não sei o que, papapá, depois você faz isso, põe no forno por tantos graus e deixa lá por tanto tempo. Isso é o método. É o método que você vai fazer. Depois você vai retirar e tal. Então qual é o método? Jesus tinha método, contrário de nós. Vamos fazendo de qualquer jeito, vamos pegar e vamos fazer. Por exemplo, não, vamos fazer de qualquer jeito, vamos orar aí para Deus revelar, irmão, ora aí por mim para Deus me revelar qualquer coisa para eu fazer na minha vida, que eu preciso de uma revelação. Deus dá uma revelação, mas se você não tiver um método para fazer, como vai ser? Qualquer coisa que a gente faz sem método, Jesus está falando aqui, sem método vai gerar em fracasso. É preciso ter método.
E método e pentecostalismo parece que tem uma certa dificuldade, porque o pentecostal acha que o método, ou o metódico, a pessoa que usa realmente o método, ele é frio. Ele é frio. Então, vamos pensar nisso. Jesus está falando da construção de algo. Olha como ele era inteligente. Ele usa uma linguagem absolutamente de construtor. Ele fala exatamente sobre isso. Uma edificação, nesse caso, se refere a um empreendimento. O dicionário Ruas define assim, preste atenção, o que é empreender? Decidir fazer. O dicionário define assim, decidir fazer, tentar, por execução, realizar, pôr em prática. Quantas coisas vocês já quiseram pôr em prática e não conseguiram, ou desistiram, ou desanimaram, ou não foram avante? Quantas pessoas, eu como pastor, escuto os irmãos falarem assim para mim: pastor, ore por mim, porque eu começo e não termino. Eu começo e não termino. Tudo que eu começo eu não consigo dar continuidade. Não é o que o texto está dizendo aqui? É falta do quê? Falta do método. Porque Jesus diz exatamente algumas coisas interessantes que devemos pensar. E aí eu quero destacar elas. Quais são essas? Primeiro, veja o que ele diz. Voltemos ao texto. E agora eu vou usar uma outra tradução, que diz assim, ó: portanto, qual de vós, desejando construir, primeiro, repita comigo, primeiro não se assenta. Irmão, olha só que coisa interessante. Antes de fazer qualquer coisa, é preciso tomar tempo com a coisa. Antes de começar qualquer coisa, é preciso tomar tempo com a coisa. Assentar é parar, se acomodar. E aí, o seguido do texto já nos remete a pensamento, porque ele diz assim: primeiro senta e pensa, calcula. E então eu pergunto, se estamos falando de pensamento, diferentemente do que a gente tem feito muitas vezes, que a gente primeiro faz e depois pensa. O método de Jesus é o contrário. Primeiro pensa e depois faz. Como é que vou fazer? Então, a primeira lição que a gente pode aprender hoje com Jesus, e eu retomo para você não perder sobre o que eu estou falando, eu estou falando que nós estamos vivendo num mundo de oportunidades. Eu estou dizendo que nós estamos vivendo num mundo de oportunidade. E essas oportunidades que eu estou dizendo é em cima de leitura do que nós estamos falando agora, do que já vem acontecendo nesse país. Por exemplo, veja, irmão, dados recentes que foram apontados nessa semana, vocês viram ao longo dos últimos meses, olhem bem, vocês viram ao longo dos últimos meses que, acompanhe isso aí, que há 33 milhões de pessoas, por exemplo, passando fome no Brasil. Vocês ouviram isso, não ouviram? Ouviram isso, não ouviram? Dado dessa semana diz que são em torno de 7 milhões. E os outros 26 foram para onde? Os dados dessa semana diz que são 7 milhões. Os outros 26 foram para onde? Obviamente que foram ações que foram realizadas que retirou o país dessa condição de pobreza que vinha sendo trabalhado e pregado durante esses últimos tempos. Agora, quando Jesus fala que primeiro a gente precisa sentar não é só sentar para ver o que está acontecendo no universo da rede social, que é o que a gente mais faz. Nós gastamos tanto tempo com rede social, quando, na verdade, poderíamos
usar esse período de rede social para fazer o que Salomão nos escreveu no capítulo 10, versículo 10 do livro. O que diz Salomão no capítulo 10 de Eclesiastes, versículo 10? Ele diz assim: se estiverem botado o ferro e não se afiar o corte, então se deve colocar mais força, mas a habilidade trará sucesso. Aí, o que isso nos significa? Eu nunca fiz isso, primeiro porque não... Quem aqui já rachou lenha com machado? Levanta a mão aí. Já cortaram lenha? Quem já cortou lenha com machado cego? Como é que é a experiência de cortar lenha com machado cego? Tem que pôr mais força. O que é que Salomão está falando, irmão? O machado afiado, o machado estando afiado, o sucesso será mais certeiro e você vai poupar energia. Então, se você está pensando em fazer qualquer coisa, qualquer que seja ela, por exemplo, eu estou pensando em fazer bastante coisa. Hoje, de intervalo em intervalo, escute só, de intervalo em intervalo que eu tive, uma parada para tomar água, por exemplo, eu fiz vários contatos. Domingo eu falei sobre contatos, não falei para vocês? Eu não usei a experiência da mulher, da mulher do texto de 2 Reis, capítulo 4, que ela foi até a casa dos vizinhos para fazer contatos? Sim ou não? Quem se lembra? Hoje eu fiz vários contatos com pessoas do segmento que eu atuo. Vários. Então por que é que você não gasta o seu tempo para afiar o machado, irmão? O que é afiar o machado? Você quer fazer algum negócio na sua vida? Afie o seu machado, busque experiência, busque informações, estude sobre aquilo. Me lembro do Gustavo. Certa vez o Gustavo estava aí lutando para fazer um concurso para ganhar R$1.200. Acho que era isso, não era? Sei lá o que você ia fazer para entrar numa empresa aí no CIA, não sei onde que você ia trabalhar. R$1.200. E ele falando comigo: pastor, eu vou trabalhar lá para trabalhar de segurança, vou me encaixar para trabalhar de segurança, não sei o que, tal. E eu já sabia que eu já tinha visto o Gustavo fazer alguma coisa no cabelo de alguém. Aí eu chamei o Gustavo para a gente conversar. Eu falei assim: por que ao invés de você, não sei se tinha que fazer curso, nem me lembro mais dessa situação, mas por que ao invés de você fazer isso, você não vai se especializar no cabelo? A sua mulher tem um salão bonito, organizado, e você vai trabalhar junto com ela. Você vai ter muito mais condições. Vira um profissional super bem aí do cabelo. Junto com a esposa, não dá tudo certo? Eu não lembro, não sei, mas eu acho que o Gustavo foi fazer um curso. Eu me lembro que ele me disse uma certa vez que tinha que fazer um curso de cabeleireiro, né? Fez um curso, e aí hoje ele tem o seu salão. Agora, como é que a gente quer ter prosperidade financeira se a gente não procura especializar as nossas ferramentas? Se a gente não melhora o nosso conhecimento? Tem que afiar o machado, irmão. Você quer ser boleiro? Aí quando a gente passa ali de frente, daquele lugar maravilhoso, bonito, né? Eu não conheço a história daquele lugar, não conheço a história do fundador, mas quando você passa ali na frente daquele negócio chamado Oficina da Festa, eu não conheço a história, mas já me contaram, não sei se é verdade, que a pessoa começou fazendo bolo. Não sei se isso é verdade. Se um dia eu tiver a oportunidade de fazer uma matéria com ele, eu vou fazer. Começou fazendo bolo, vai fazendo um, fazendo outro, virou aquilo ali. Aí alguém fala assim: nossa, esse cara aí nasceu de quina pra lua, né? Esse daí nasceu de quina pra lua. Qual é o lugar? Né? Eu estudei lá no Pinheirinho. Não conheço a história, mas estudei lá. Olha o tamanho do prédio que está lá, bonito o trabalho daquela mulher que está lá, inclusive, por sinal, a minha prima trabalha lá como não sei se professora ou se coordenadora. Já vi um pouco da história, que a dona daquele colégio
Olha lá. Começou dando aula, o irmão está dizendo, não sei essa informação se é verdade, mas começou dando aula de reforço em casa. Talvez ela começou igual eu, estou começando a escolinha lá. Ela cuidou de criança, fez a escolinha de criança. Aí. Depois foi virando escola com alguns graus e passando junto ao médico lá e fazendo algumas... Foi crescendo. Vai buscar informação. Não podemos ficar na cultura lá de 1930, 1940, 1950. Ah, esse negócio de estudar, esse negócio de me aperfeiçoar, isso aí não é para mim, não. Ô, irmão, olha aqui no meu olho, preste atenção. Tem uma mentira que circula no meio da igreja que a gente precisa arrancar ela hoje em nome do Senhor. Algumas pessoas dizem assim, isso não é para mim. O que é para você então? Claro que é. Irmão, claro que é. É para você sim. Então, em algo, primeira pergunta é, no que você está ocupando seu tempo? Eu terminei o culto domingo, entrei no carro, descarreguei todo mundo, olhe bem, preste atenção. Descarreguei todo mundo que estava comigo, mas depois eu fiz uma pergunta para a irmã Cida e eu não vou deixar escapar aqui. Não vou deixar fora. Eu perguntei para a irmã Cida, qual foi a sua percepção da pregação de hoje? E me deu um feedback. Ela contou, eu disse assim, responde uma pergunta para mim. Quantos jovens tinham lá na frente? Quantos jovens tinham lá na frente? Mas, se eu não estou enganado, solteiro não tinha nenhum. A pergunta que eu faço para vocês, jovem, é: o que vocês querem para a vida de vocês? Essa é uma pergunta que vocês não vão responder para mim. Não é para mim. A pergunta é para vocês mesmos. E ainda continuo dizendo o seguinte: no que vocês estão ocupando o tempo de vocês? Em jogos, é claro, pode acontecer. Você pode desenvolver um aplicativo aí e ficar bem financeiramente da noite para o dia. E que Deus abençoe, e o povo de Deus pode dizer amém. Porque é o mundo. Eu estive com um jovem há poucos dias atrás. E aí a gente estava conversando sobre alguns assuntos. E ele pegou um equipamento que eu estava na mão. E disse assim, me empresta aqui, deixa eu ver, tal, olha, no equipamento bacana, tal, fuçou, papapá, daqui para ali, rapidinho. Ele falou, ó, você conhece essas funções do seu equipamento? Eu falei, não. Você sabe que ele faz isso? Eu falei, não. Sabe que ele faz isso? Eu falei, não. Sabe que ele faz isso? Eu falei, não. Sabe que faz... Tudo bem. Rapidinho ele me ensinou sobre o equipamento que eu tinha, que eu não sabia, e ele pegou, em 10 minutos ele me ensinou algo do equipamento que eu já tinha há 3 anos, mais ou menos. Muito bem, mas não é isso que eu quero falar. Aí eu perguntei assim, o que você pensa? Ele disse assim, eu vou ser desenvolvedor. Eu vou desenvolver aí aplicativo, vou desenvolver essas coisas. Eu falei, como é que você faz? Aí eu fiquei curioso, como é que você faz? Como é que você trabalha? Me explica. Aí ele disse, olha, ele puxou, tem aqui essa tableta, aí puxou a tableta, né? Vitor deve saber o que é aí, que eu não sei exatamente explicar como que é. Aí ele puxou um equipamento diferente. Esse equipamento aqui é diferente do seu. O seu é um tablet, o meu é uma tableta. Aqui eu passo o tempo todo testando, criando, desenhando, é o tempo todo. E era verdade, porque ele estava lá na fila do supermercado, ele estava assim, ó, testando. Aí conversou um pouco comigo, voltou a testar. O cara pensa o tempo todo. O cara pensa o tempo todo. Pensa e testa. Pensa e testa. Pensa e testa.
Se a gente pensar o cristianismo dessa forma, nós vamos entender assim, o cristianismo é o maior, se a gente pudéssemos falar assim, se puder, e olha que eu quero ser bastante cuidadoso, eu estou apenas usando como exemplo. Se a gente pensar o cristianismo, que surge depois, obviamente, Jesus veio trazer a nova aliança, se a gente pensar o cristianismo dessa forma, o cristianismo é o maior empreendimento de todos os tempos. Porque ele é libertador, ele é inclusivo no sentido de incluir os pobres, não no sentido que a gente tem pensado a palavra nesses últimos tempos, principalmente no nosso país. Não, ele é duradouro, ele é resistente, ele avança aos lugares mais distintos, mais difíceis, ele enfrentou todas as barreiras, regiões, enfim. E ele começou aonde? Cristo começa a sua pregação aonde, irmão? No lugar menos favorável da história. Já falei de Israel, agora vou falar da Galileia. A Galileia era o lugar de maior preconceito naquela região, porque era um lugar pobre. E eu avanço já para concluir, dizendo o seguinte: quando Jesus, sabemos que a Galileia era uma região pobre, por isso sofria discriminação da Judéia, até o Natanael, que foi chamado por Jesus, foi levado até Jesus e teve o diálogo com Jesus, que era um morador da região, se autodiscriminava. Ele mesmo perguntou: pode vir alguma coisa boa pode vir alguma coisa boa de Nazaré? João capítulo 1, versículo 46. Jesus começa naquela região. Então veja o desafio de Cristo no primeiro momento. Foi ter que lidar com homens que se autodiscriminavam, se apresentavam raciocínio lento. O raciocínio dos... Alguém aqui pode dizer igual a mim: ah, mas eles não pensavam, eles eram homens de rápido pensamento, eram homens de raciocínio lento também. Indoutos, dentre outros problemas, impetuosos em alguns momentos, foi com esse povo, nesse cenário, naquela região, que Jesus inicia o trabalho. E mesmo assim, Jesus foi ao trabalho. Ele olhou, ele pensou. A Bíblia diz que vários textos na Bíblia nos mostra Jesus olhando a multidão. Mesmo assim, ainda assim, veja como Jesus tomou tempo com seus discípulos. Os discípulos, além do que eu já disse, eles também tiveram que lidar com a desconfiança da liderança. Vejam que eles, ora pensavam que Jesus era o Messias e ora pensavam que não. Então não bastasse os líderes terem um exemplo ruim de vida, os discípulos também tiveram dificuldade. Veja João, batizou Jesus, viu a pomba, ouviu a voz e dias depois mandou perguntar se aquele ainda era de verdade, se aquele era o Messias ou eles tinham que esperar outro. Então, o que nós podemos pensar dessas experiências que já acabamos de falar? E aí caiu no texto que eu li com vocês de Lucas. Exatamente, em que os discípulos, e eu fiz questão de ler, porque a Bíblia diz que Jesus, no Lucas capítulo 5, Jesus está pregando. Olha isso aqui, você não viu essa perspectiva ainda e vai ver agora. Eu vou ensinar isso para vocês, preste atenção. Jesus está pregando na beira da praia e os discípulos estavam ali e a multidão apertava. Ele entra no barco e se afasta um pouco para pregar. Depois, como diz o texto, pediu que eles fossem a lugar mais distante, alto mar. E o verso de número 4 do capítulo 5 diz assim: e quando acabou de falar, disse a Simão: vai ao alto mar e lança a rede para pescar. Olha a palavra de Simão. O Simão, que já tinha visto Jesus fazer milagre, o Simão, que já tinha visto Jesus fazer coisa extraordinária, Simão, antes de lançar a rede, Simão oferece a resistência, porque ele diz assim:
já passamos a noite toda pescando. Isso mostra a resistência do ser humano. A cabeça dos discípulos, eles não estavam dispostos, pelo menos no primeiro instante, a acreditar em tudo. Porque senão ele teria lançado a rede, ele não teria dito o seguinte: mas já fiquei a noite inteira pescando. Quantas noites anteriores, inteiras, Simão tinha ficado pescando? Então Jesus não teve que lidar só com a descrença do povo em relação ao que ele pregava, mas teve que lidar também com a experiência dos discípulos em relação à sua própria vida. Olha que luta, que dificuldade. Eu pergunto a vocês, teriam coragem de começar qualquer negócio, qualquer ação, mesmo que fosse a pregação num ambiente desse? Vocês acham que quando eu comecei a pregar aqui, nessa região, e mesmo eu tendo nascido aqui, tendo a idade que tinha há 20 e tantos anos atrás, irmão, tendo a idade que tinha, parecendo menino como ainda pareço, vocês acham que eu não enfrentei a resistência, a dificuldade da credibilidade de muitos irmãos? Claro que refletei. Quantas vezes fui chamado de menino? Quantas vezes fui chamado de... Me lembro do dia que fui visitar a irmã, e porque fizemos uma piada em 3 irmãos, na casa da irmã, fizemos uma piada entre os cristãos. A irmã, esposa do irmão, de quem nós estávamos na casa, disse assim: meu Deus, quando é que esses meninos vão amadurecer na vida? Só porque nós não podia sorrir, não podia brincar. Quantas dificuldades não enfrentei com isso? Mesmo assim. Segundo, irmão, segundo ponto, e aí o resto deixo para a semana que vem. Respeite o processo. Aliás, irmão, respeite o processo natural das coisas. Primeiro, só retomando. Primeiro, tome tempo com o assunto. Segundo, lide com as adversidades. Terceiro, espere o tempo natural das coisas. Quanta gente que desanima muito rápido de tudo. Nunca vi um povo que desanima tudo tão rápido. O povo do instantâneo, do macarrãozinho miojo. Nós vivemos numa era do povo miojo. Tem que ser agora, do fast food. Tem que acontecer agora, tem que acontecer desse jeito, tem que ser rápido. Para mim tudo tem que ser rápido. As pessoas mandam uma mensagem para a gente, elas não têm paciência de esperar. É tudo muito rápido. E como se não bastasse, além de ser rápido, é limitado. Porque às vezes você manda a mensagem para a pessoa, ela não viu, ela não olhou, ela não prestou atenção, o celular está mudo. Mas os crentes, principalmente, esqueceram que tem um telefone aqui. Como é o nome dele? O Cortella disse que o povo não quer parecer velho. Porque se você vê alguém com o telefone no ouvido, vai dizer que ele é velho. Ah, esse cara aí, ó, já tem mais de 50, porque quem falava com o telefone no ouvido é velho. O cara não liga. Mas não é esse o assunto. A questão é apenas que as pessoas não querem esperar. Quer pedir agora, já tem que estar pronto. A coisa tem processo, irmão. Até na igreja. Vou começar um trabalho na igreja e aquela coisa arada toda e vai tudo funcionar muito bem, tudo muito rápido, vai ser uma maravilha. Aí as coisas não acontecem como ele está pensando. Ah, eu não vou mais não, ninguém quer ir, ninguém quer participar. Como ninguém? A gente precisa ter tempo com as coisas. O corpo leva tempo. Você corta o cabelo, leva tempo para crescer. O corpo leva tempo, o bolo demora a passar. Até o café para passar. Tem que esquentar a água, tem processo. Por que a gente não quer esperar o tempo?
Vai perseverando lá no seu cantinho. Como eu preguei segunda-feira. Conheci várias pessoas que começaram trabalhos na igreja, ou começaram a igreja achando que no dia seguinte ia explodir, e não explodiram, já tem mais de 10 anos, estão capengando do mesmo jeito, e alguns disseram para mim assim, pastor, se eu soubesse que era assim, era melhor eu ter ficado onde eu estava. Porque não é fácil. O estudo é a mesma coisa. Vejo lá na escola, às vezes o irmão fala, tenho dificuldade, quero desanimar, porque tenho dificuldade de entender. Até hoje não entendo. Método. Hoje você faz de um jeito, não deu certo, você muda para outro, dá certo, melhora alguma coisa, daqui a pouco você toma conhecimento de outro, não deu certo. No último livro que eu li, eu estava falando para mim, olha só, eu estava lendo um texto difícil demais. Difícil demais. Aí eu li de um jeito, não consegui entender nada. Até postei no Facebook esse dia. É duro quando você lê tantas páginas de um texto, não entende nenhuma vírgula. Aí li de novo, não entendi. Li de outro jeito, não entendi. Peraí, eu vou mudar agora. Eu falei, vou mudar. Não, eu vou mudar. Eu estava lendo um texto cheio de apostos, cheio de explicações entre... Aí eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar toda a minha leitura em ordem direta. Eu recorri para uma leitura de texto jornalístico. Eu transformei o texto que eu estava lendo em leitura de texto jornalístico. Para isso eu tive que eliminar, pegar o lápis, riscar o livro todinho, as palavras que eu não queria ler. Risquei todas que eu não queria ler. Na verdade, eu risquei só as que eu ia ler. E eu fui construindo as frases. Li todinho. Eu falei, agora eu vou fazer a leitura. Li. Depois escrevi. Quando eu estava anotando, aí veio a irmã Cida, você pode fazer um negocinho para mim? Lembra esse dia que eu falei, caramba, justo na hora que eu demorei, falei, eu fui fazer o que ela pediu, mas eu falei assim, puxa vida, justo na hora que eu, desenrolei o negócio, a irmã Cida me veio para eu pedir, eu fui fazer o que ela voltou, depois eu fui de novo, fiz outra leitura, irmão, foi uma maravilha, um negócio que não estava entrando na minha cabeça de jeito nenhum, foi uma maravilha, depois eu só sentei que eu precisava escrever, fiz a minha anotação direitinho, saíram 3 páginas rapidinho do que eu precisava, mas levei horas, foi 1, foi 2, foi 3, foram 4 leituras. Hoje eu mesmo peguei um livro que dei para a irmã Cida, comprei um livro para a irmã Cida, falei, dei um livro de presente para você, você ainda nem olhou a capa do livro, ela falou, qual que é mesmo? Eu falei assim, qual que é mesmo? Ela já estava pedindo outro. Eu falei, dei um livro para você, quando você pegar o livro, já está todo riscado, porque eu já fiz todo o método de leitura, já todinho nele do que eu fiz, do que eu precisava ler, muito dele estou utilizando aqui nessa pregação. E aí, irmão, a gente muda, tem processo, as coisas vão mudando, a gente tem que ter o tempo, tem que dar o tempo para a coisa maturar, tem que dar o tempo para a gente, sua cabeça, seu cérebro, o negócio que você está fazendo, tenha paciência. Jesus teve paciência, ele diz assim, primeiro lance a semente, depois ela tem que morrer. Se o grão de trigo cair, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Tá assim o texto. Mas se morrer, dá muito fruto. Não é método? Primeiro, tem que lançar o grão de trigo na terra. Depois o grão de trigo tem que morrer. Depois que ele morrer, ele vai brotar. Não é? O método. Espera o método, irmão. Você começou alguma coisa? Tenha paciência. Vai orando a Deus. É igual o crente que está na prova e vai passar o cartão. Ele vai fazer compra e vai passar o cartão. Chega lá na boca do caixa, ele entrega o cartão e fica, Senhor, abençoa, 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 para que passe. Tenha paciência, vai dar certo. Seja perseverante que vai dar certo. Seja firme que vai dar certo. Tem muitas oportunidades. E aí eu retomo com o que eu falei. Jesus olhou e viu a necessidade da multidão.
Jesus olhou e viu a necessidade do povo. E diante da necessidade da multidão e da necessidade do povo, Jesus trouxe a palavra certa. Glória ao nome do Senhor. E as pessoas olharam para Jesus, ouviram-no e disseram o seguinte: és tu que tens a palavra de vida eterna. E assim Deus vai fazer com você também, irmão. O povo está aí na rua querendo alguma coisa que você tem a resposta. O povo está aí querendo algum serviço que você tem essa solução. O povo está aí procurando um trabalho que fosse, uma mão de obra que você tem essa mão de obra. E Deus vai te abençoar. Pensa, ora, estratégia, aperfeiçoa e ore ao Senhor e faça acontecer para a glória de Deus. E o nosso Deus vai dar vitória para você, mas tenha paciência. Tenha coragem, tenha ânimo, tenha perseverança, em nome do Senhor. Às vezes, o início de qualquer coisa, irmão, é muito complicado, mas o fim das coisas muda todas elas. Glória ao nome do Senhor. Amém, irmão? Que Deus nos ajude. E aí, para fechar, depois de tanta resistência, os discípulos jogaram a rede do lado direito do barco, como disse Jesus, mesmo tendo reclamado. E aí, quando puxaram, a rede estava tão lotada de peixe que quase que se rompeu. Isso é prosperidade. Se Deus estiver na nossa vida, irmão, pode demorar o tempo que for, mas quando prosperar, todos vão ver a nossa prosperidade. E vão ver, irmão, não no sentido de vingança, vão ver no sentido de testemunhar que o nosso Deus é realmente bom. Aleluia, Deus é bom, você crê nisso? Diga amém.